Olá, muito boa tarde. Mais uma vez estamos aqui reunidos para o estudo do Livro dos Espíritos. Hoje vamos para o episódio 99. E já são 99 momentos que nós estamos juntos para o estudo do Livro dos Espíritos, livro de Allan Kardec, escrito em 1860. Mas antes, quero pedir ao nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, nosso amigo espiritual, para que nos dê paz, discernimento, para todos aqueles que vão ouvir este estudo, para todos aqueles que vão e têm vontade de aprender, e também para aqueles que não possam ter vontade de aprender, mas que algumas palavras fiquem na sua mente para lhe despertar o quanto é necessário este conhecimento. Este conhecimento do Livro dos Espíritos, onde nós estudamos a vida na Terra e também a vida no plano espiritual. Importante para quando nós desencarnarmos, termos conhecimento das coisas que poderão acontecer, tendo em conta a vida que levamos aqui na Terra e aquilo que iremos ser no plano espiritual. Quero agradecer ao mentor deste trabalho, aos nossos guias espirituais. Obrigado, Jesus, e que assim seja. Vamos então iniciar o episódio 99. Relembro que estamos na terceira parte das Leis Morais, capítulo 6, da Lei da Destruição, e estamos sob o tema Pena de Morte. Pergunta 762. A pena de morte que pode vir a ser banida das sociedades civilizadas não terá sido necessidade em épocas menos adiantadas? Pergunta Allan Kardec, e os espíritos respondem: necessidade não é o termo. O homem julga necessário uma coisa, sempre que não descobre outra melhor. A proporção que se instrui vai compreendendo melhormente o que é justo e o que é injusto, e repudia os excessos cometidos nos tempos da ignorância em nome da justiça. Então aqui, nesta pergunta 762, estamos a falar das causas da pena de morte. É o que me leva a crer. Fechamos. O homem somente instrui leis melhores para a sociedade a que pertence. E quando alcança melhores níveis morais. Senão não é bem assim. Antes disso, tem como que travada, como que não despertada a sua mente, de maneira que ele não vê, não sente indução para tal melhoramento. Quem não é aprovado em um curso não pode passar a outro. E as reencarnações são cursos e meios de despertar da alma para uma realidade maior. Lembre-se que compete ao tempo, devagarinho. Ir modificando as criaturas para depois essas mesmas criaturas começarem a entender que elas próprias devem se esforçar para conquistar lugares melhores nas linhas da vida. Se não há injustiça nenhum no campo da vida, a pena de morte em alguns lugares pode ser considerada injustiça. Vejamos, é que isto são meios usados para a educação dos homens. Se existe injustiça, não é contrariando a vontade de Deus que concedeu que se fizesse, não é? Ninguém mata ninguém. Bem o sabemos. Todos sabemos que tudo isto é um processo de renovação e sempre a melhor. É justo que um espírito superior não sirva de instrumento a este escândalo. Disse Jesus: é necessário o escândalo, mas ai daquele quem o escândalo vier. Por quem o escândalo? Ai daquele por quem o escândalo vier. Assim sim, está correto. Então,
Isto que eu estou a dizer não é de nada. Isso não deve ser interpretado que eu estou a dizer que sou a favor da pena de morte. Pois é completamente o contrário. Eu estou somente estudando a luz da verdade. Se a pena de morte existe em certos lugares, é Deus. É porque Deus assim o permite. Se nós formos à resposta dos espíritos superiores à pergunta 536, a que se refere, tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. E Paulo, o apóstolo, afirma no Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Não há como entender de outra forma. E a própria razão nos esclarece que somente Deus comanda tudo. Os homens somente servem de instrumentos para tal cometimento. Em carta aos Romanos, Paulo também afirma, estando completamente convicto de que ele é poderoso para cumprir o que prometera. Está escrito nos Romanos, capítulo 4, versículo 21. O que Deus prometeu, ele vai cumprir fielmente. E nenhuma das suas ovelhas se perderá. No entanto, os processos para elas acordarem para a luz do almoço, às vistas humanas, são dolorosos. À proporção que o homem se instrui e educa, não vai precisar mais de meios dramáticos, de presídios, de enfermidades e mesmo dos flagelos, onde incluímos as guerras fratricidas. Quando todos conhecem, não é? Quando Napoleão Bonaparte desceu carne e osso, não foi para ser um missionário nos tempos religiosos, foi para dirigir e libertar um povo da prisão mental, bem ao contrário de Gandhi. No entanto, tanto um como outro foram missionários. A missão, por exemplo, de Joana d'Arc foi muito diferente da de Francisco de Assis. No porto da sua vida, todavia, os ideais foram o mesmo, a paz das criaturas, neste caso para as criaturas. É que ainda temos muito que estudar sobre as leis de Deus, dirigidas por Cristo para nós, encarnados e desencarnados, na Terra e na sua atmosfera. Vamos melhorando moralmente, que logo desaparecerá a pena de morte, bem como outras leis que não desejamos. E vou passar à pergunta 763. Será um indício de progresso da civilização a restrição dos casos em que se aplica a pena de morte? Pergunta Allan Kardec. E o Espírito da Verdade responde: podes duvidar disso? Não se revolta o teu espírito quando lês a narrativa das carnificinas humanas de outrora se faziam em nome da justiça? E não honraram em honra da divindade? Das torturas que se afligiam ao condenado e até aos simples acusado para arrancar pela agudeza do sofrimento a confissão de um crime que muitas vezes não cometera? Pois bem, se houvesses vivido nessas épocas, terias achado tudo isso natural e talvez mesmo, se fora juiz, fizeste outro tanto. Assim, é o que pareceu justo. Numa época parece bárbaro, em outra. Só as leis divinas são eternas. As humanas mudam com o progresso e continuam a mudar até que tenham sido postas de acordo com aquelas. Então, aqui, nesta pergunta, com 763 e tendo em conta a resposta que o Espírito Superior deu aqui à pergunta de Allan Kardec, falamos restrições da pena de morte. Pois, nós quando chegamos a este grau, digamos, já evolutivo, porque como já falámos várias vezes,
tudo isto, nós vamos evoluir de uma forma gradativa. Mas não é à pressa, não, é devagar. Para nós podermos saber agir e pensar como Jesus. Para evitarmos todas estas coisas, pena de morte, de tratar mal o nosso semelhante. É que quando o povo está esquecendo as leis bárbaras, esse povo se encontra subindo na escala do progresso. Mas quando mais se criam de leis drásticas para evidenciar o que se passa pelos seus corações. O povo reflete os governos e os governos refletem o povo. Se encontra sob sua direção. A civilização humana, quando não se encontra vinculada às leis espirituais, não reconhece a Deus como o único comando de todas as coisas. Quando não percebe a necessidade de amar, não só os seus familiares, mas a toda a sua família humana, esse povo por dentro está brutalizado e pode, de momento a momento, surgirem no cenário das suas vidas flagelos incontáveis, atraídos pelos seus próprios pensamentos inferiores. A verdadeira educação não vem com as aparências exteriores. A sua fonte está dentro da alma. Se dermos uma visão de toda a Terra, acompanhando todos os acontecimentos, os desastres morais da humanidade, os caprichos dos homens, as leis feitas por eles, os presídios, os depósitos infectados em toda a Terra, as guerras sem trégua, em constante carnificina humana, enfim, em todos os sofrimentos provocados, que somam tudo, notar-se-á por esse reflexo da maldade e de sofrimento qual a altura espiritual dos seres da Terra e o que fazer em favor dos homens. Se nós escolhemos aquilo que plantamos, não devemos esperar boas coisas nos fins destes tempos. Todos têm a culpa restada no cartório divino. Se não provocamos nós, se não provocamos o mal de um modo, usamos o outro. É que, no fundo, acaba por ser a mesma coisa. Quantas dúvidas não temos em todas as coisas reais? Essas dúvidas se transformam em imagens e elas são vivas, procurando inspirar os mais decrentes, seja onde for. Os que criaram participam do karma dentro da coletividade. Assim é como todos os outros pensamentos. Eles sempre se incorporam com os seus iguais, mas levando a marca do seu Criador, e esse zelo indica a sua verdadeira fonte. Por esse pequeno traço dotaremos outras verdades espirituais e o porquê sofremos, mesmo procurando nos libertar, alcançando a verdade. É bom neste momento que analisemos os Atos dos Apóstolos no capítulo 14, versículo 16, esta referência, o qual nas gerações passadas permitiu que todos andássemos nos seus próprios caminhos. Não adianta as aparências exteriores. O que vai pelo nosso íntimo nos dirige para os nossos próprios caminhos. Isso é o comando da justiça, é o comando de Deus. Ninguém engana ninguém. Somente a verdade fica firme em todos os pontos da vida. Quem a procura irá se sentir aliviado no centro da consciência. Mesmo que encontremos condenados de toda a sorte, como irmãos, nós temos que ajudá-los, sem condená-los mais. Nem sequer e não queremos mesmo ficar livres deles por processos que são sementes semeadas pela vigilância. Olhamos bem para a colheita que deve surgir de acordo com aquilo que plantamos. Os tempos estão mudando e com eles as leis humanas ficando cada vez mais suaves, espiritualizadas. É o que eu creio, é o que eu penso, é o que eu desejo. Os homens interpretam as leis de Deus de acordo com as suas necessidades, no padrão da sua altura espiritual. O espírito o espírito é imortal. E a vida cresce cada vez mais.
essa é a nossa alegria dentro da alegria de Deus. As leis dos homens procuram mais aproximação com as leis de Deus. Como eu desejo isto? É o objetivo meu. Se eles não fizerem essas mudanças por amor, os grandes acontecimentos mostrariam o que deve ser feito, na linguagem que a natureza sabe usar, que se chama dor. A pena de morte, como outras leis nascidas nas sombras, ao desaparecer, nos mostrará que o sol, e nos mostrará aquele sol que começa a aparecer, dando sinais de vida aos corações que estamos aqui da terra. É a lei de Deus sublimando os homens. Mas aqui eu falei de uma coisa que eu quero só voltar a repetir, que é extremamente importante. Nós tivemos tantas oportunidades nesta vida, aqui na vida que estamos agora na Terra. Nós tivemos o exemplo da pandemia pelo Covid. Praticamente em uma semana nós sentimos uma força imensa para todos. Na ajuda daqueles que não podiam sair de casa, que estavam doentes, ajudando-os, comprando os bens que necessitavam, cooperando com aqueles que necessitavam. Mas um pouco mais tarde, tudo se perdeu. Antes, nesse período que eu falei, a atmosfera da Terra era forte. Dava-nos vontade de continuar, vontade de levantar e lutar por todos, por nós, por nossas famílias, por nossos amigos e por aqueles que nós consideramos pessoas que estão longe de nós. Mas tudo se perdeu. Pouco depois, o orgulho dos homens foi superior e voltou a ser superior ao amor que existia nesse momento. Daí eu ter mencionado, se os homens não fizerem as mudanças por amor, os grandes acontecimentos irão mostrar, na linguagem que a natureza sabe usar, o que se chama dor. Não se esqueçam disto, porque, ao fim e ao cabo, estamos a falar sobre o tema pena de morte. Mas estamos a falar, sobretudo, no amor no coração. No amor para connosco, para com os outros. Estamos a falar na misericórdia de Deus. Pergunta 764. Disse Jesus: quem matou com a espada pela espada perecerá. Estas palavras não consagram a pena de talião e assim a morte dada ao assassínio não constitui uma aplicação dessa pena? Pergunta Allan Kardec. E olhem bem esta resposta dos espíritos. Tomai cuidado. Muito vos tendo enganado a respeito dessas palavras, como acerca de outras. A pena de talião é a justiça de Deus. É Deus quem a aplica. Todos vós, sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos naquilo em que haveis pecado, nesta existência ou em outra. Aquele que foi causa do sofrimento para seus semelhantes virá a achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Este é o sentido das palavras de Jesus. Mas não vos disse ele também: perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas como houverdes vós mesmo perdoado? Isto é, na mesma proporção que houverdes perdoado. Compreendei-o bem. Olha que aqui
Aqui foi duro, mas acho que foi importante esta resposta com força do Espírito à pergunta de Allan Kardec. É que aqui nesta pergunta 764 falamos da pena de talião. Se recordáis o Velho Testamento, onde está escrito olho por olho e dente por dente, ele não pode ser interpretado como sendo para exercitar a justiça humana. A pena de talião. Somente um pode exercê-la, Deus. As mãos humanas não têm autoridade para fazer justiça com ninguém. Os que servem de um motivo de escândalo sofrem as consequências mesmo desse mesmo escândalo. O grande arquiteto do universo criou leis, e as suas leis são aplicadas onde quer que seja, apresentando-as como justiça. O homem moderno, no dizer dele mesmo, deve entender as suas próprias necessidades, compreender os seus semelhantes e, com eles, aprender o avanço da vida para que possa viver em paz. Jesus disse que quem mata com a espada por ela perecerá, desautorizando o homem como instrumento dessa justiça. Ele se referia à ação da lei universal. Quem cobra do violento é a lei de Deus, não os homens. Jesus também falou do perdão como perdoou em todos os seus passos da sua vida generosa. A vida é uma plena é um pleno cultivo onde colhemos o que plantamos. A vida é um pleno cultivo onde colhemos o que plantamos. Quis repetir porque isto é extremamente importante. A lei nos vigia constantemente. Graças a Deus, a lei universal anda connosco todos os instantes para nos ajudar a compreender a lei do amor. Vejamos o que escreveu Lucas no capítulo 3, versículo 11. E respondendo ele, disse: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. É que não se restringe Jesus somente àqueles que nos amam, mas refere-se a quem tem necessidades de vestes e de fome. Isso inclui igualmente os nossos inimigos, e é a esses que devemos procurar amar com mais segurança, para que eles compreendam que somos todos irmãos. Eis o perdão ajudando a quem nos faz mal, a quem nos calunia e fala mal de nós. Jesus, ao falar da espada, não queria que deveríamos aplicar a lei de talião, sabendo ele que essa somente Deus pode e sabe aplicá-la como correção aos seus filhos. Eu volto a repetir que devemos estudar sempre, pesquisar todos os dias e orar constantemente, para não cairmos em tentação de usarmos as coisas indevidamente. Nós estamos caminhando por uma nova era, nos aproximando para a luz do amor mais puro. Está-se completando o ciclo de uma era, para ganharmos outra mais feliz. Há de ser feita a limpeza no planeta, de modo a quem irá herdar a terra serão homens de boa vontade, arrependidos, passando a pagar o que devem, mas sem fazerem mais faltas, trabalhando dentro de si para encontrarem a luz do amor, tendo como fonte divina e inesgotável a luz, por ser parte da luz de Deus. Jesus nunca usou a violência com ninguém. Ele foi todo amor, deixando os preceitos da luz para que possamos entender a lei e vivê-la. Muitos estudam o Evangelho, mas acabam, como nos fala Lucas no capítulo 2, versículo 50. Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. Atentemos, não sei se será correto, mas todos os dias para carregar o pergaminho de Deus connosco. Respeitemos sempre o livro sagrado, mas o melhor é compreendê-lo,
pois somente com a maturidade das suas letras são transformadas em luz. Assim, as almas passam a entender a boa nova de Cristo em espírito e verdade. Cuidado com a letra que mata, somente o espírito vivifica. E continuamos sobre o tema pena de morte. Vamos para a pergunta 765. Que se deve pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? Pergunta Allan Kardec. E responde o Espírito da Verdade. É tomar o homem o legado de Deus na distribuição da justiça. Os que assim procedem mostram quanto longe estão de compreender Deus e que muito ainda têm a expiar. A pena de morte é um crime, quando aplicada em nome de Deus, e os que a impõem de sobrecarregam de outros tantos assassínios. Na pergunta 765, estamos a falar... Eu acho que estamos a falar do tema Não Matarás. E relembro que o Não Matarás é a lei divina, que brilha entre os homens desde as épocas recuadas. Para que possa fazer parte da vida dos homens, existem muitas modalidades de matar. E a alma deve observar a palavra de Deus pelos seus semelhantes, começando a respeitar primeiro os seus irmãos, para depois passar as outras escalas, de acordo com o crescimento espiritual das criaturas. Pois quem mata, morre. O sistema de morte do nível da humanidade é doloroso, porque as criaturas vivem matando em todas as modalidades. A morte está sendo transformada e deverá alcançar um plano maior, transformando em vida, em esplendor de alegria e de paz, em plena consciência. A impressão do sofrimento que a morte do corpo dá é pela consciência culpada em muitos atos indignos. Esperemos que nesta nova era que estamos a entrar, a vida seja transformada das trevas para a luz, da luz de Deus mais presente no coração da alma. O homem vai deixar de tomar o legado de Deus da execução da justiça. Ele vai amar e servir, ele vai instruir e educar, aprendendo e também ensinando. O homem não é Deus. O homem é filho de Deus, tendo em Jesus o guia de todos os seres humanos que estagiam na Terra. O significado do mandamento se diversifica em todos os rumos. Não matar o próprio corpo, não matar o tempo que Deus nos deu, não matar os pensamentos bons, não matar a palavra edificante, não matar a força e a vida da natureza em todos os reinos. Os caminhos para respeitar a vida são inúmeros e devem ser respeitados pelos homens para que esses homens tenham paz, enquanto a criatura não ajudar, não servir, não amar a todos e a tudo, não encontrará a paz da consciência. Não podemos esquecer o Evangelho nos nossos escritos, porque ele nos dá a força de entendimento em todos os rumos da inteligência. Vejamos o que se encontra no ato dos apóstolos. Os discípulos, porém, transbordaram de alegria e do Espírito Santo. Está escrito no capítulo 13, versículo 52. Essa visita da alegria e do Espírito Santo foi pelo respeito mais profundo das leis de Deus, ensinadas por Jesus a seus companheiros. O ministério estava em plena harmonia. O amor era o grande móvel, manifestando em todos os corações. Os discípulos, pelo conhecimento de Jesus, não mais matarão, e sim, passavam em todos os lugares dando vida, animando os sofredores, dando pão a quem tinha fome, vestindo-os nus e, desse modo, sendo bem-aventurados em todos os seus segmentos da vida. Eles compreenderão o que é amar e o que é o amor. Aplicar a morte física nos outros é crime, principalmente quando é aplicado em nome daquele que somente dá a vida, Deus. A humanidade se encontra em um caldeirão de lutas de todos os tempos. A inferioridade campeia em todos os quadrantes da Terra. E
parece que o mundo se encontra desabando em uma calamidade universal, muito pior do que o próprio dilúvio. Mas nem o mundo nem a humanidade estão piorando, pelo contrário. Isso é um indício de melhora breve, mas os verdadeiros sinais da mudança encontram-se nas dores. Desesperados e fortunos sem conta. Ainda assim, a lei se irradia e com mais expressão visível. Não matarás. Não matarás. Para que a ilusão da morte desapareça para sempre e passe a reinar somente a vida e a vida eterna. Resta-nos, todos nós estamos encarnados, mas também os desencarnados, colher a soma de tudo, todos os acontecimentos, guardá-lo na intimidade da vida, convidar Cristo para a intimidade do coração, na presença de Deus, para o grande banquete que se chama tranquilidade imperturbável da consciência e felicidade sem fim, para todas as almas redimidas, em se libertando de todos os dons da luz na expressão de paz. Então, o não matarás não precisará de ser dito nunca mais. Por não precisarem desta advertência, as leis, as almas, que herdarão a terra. E vamos mudar de tema. E vamos passar ao capítulo 7 da Lei de Sociedade. E aqui iremos ter 3 temas: necessidade da vida social, a vida de isolamento, voto de silêncio e laços de família. E vamos começar sobre o tema: a vida social está em a natureza? Pergunta Allan Kardec. Vejam bem a resposta dos espíritos superiores. Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhes deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Aqui, esta pergunta 766, falamos da vida social. Então, com esta resposta do espírito, a vida social se encontra em mais expressão na natureza. É que nós podemos analisar isso em todos os reinos. E ela é mesmo amor, em faixa onde se mostra a fraternidade. O que chamamos de afinidade dos elementos e dos homens é o que vem a ser a vida social. É muito comum notar-se que os peixes vivem em cardumes, as aves em bandos, os animais de todas as espécies em grupos, e que as árvores têm mais vida quando são plantadas em conjunto. Se analisarmos a lavoura, nos certificaremos da harmonia em todas as espécies de plantação, todas juntas, para melhor rendimento. Então, a vida social está em tudo, em dimensões diversas, como sendo a harmonia divina manifestando-se para a felicidade e o bem-estar também dos homens. Dentre os homens, a vida social faz parte da própria vida. Se o trabalho é a base do equilíbrio, o lazer não deixa de ser o equilíbrio do trabalho. Deus não faz nada sem objetivo. A vida social dos homens começa no lar, até chegar aos conjuntos dos mundos habitados, às formações das galáxias, ao ninho cósmico, onde Deus comanda tudo em plena harmonia, onde todos esperarão e tudo se alimenta do seu amor, na luz da vida que parte do seu coração. Para que os homens entendessem uns aos outros, o Senhor facultou a todos os dons que o tempo passa a despertar na sua esteira. O pensamento, as palavras são como o começo de muitos e muitos outros na sequência da vida. Cada vez que crescemos para a espiritualidade, mais entendemos a preciosidade das existências onde Deus distribui vida e multiplica vidas pela luz do amor. Quem observa com sinceridade o desenrolar de tudo, irá notar as trocas incessantes dos valores imortais das coisas e das criaturas, sem as quais se desfigura o viver.
Somente quando entramos na intimidade de todos os nossos valores, quando alcançamos o comando de todos os nossos dons, é que as trocas irão desaparecendo. Por encontrarmos em todos nós o que precisamos, porque encontramos Deus à frente, na cidade iluminada da consciência. A felicidade dos espíritos parece uma utopia para os homens, porque as faculdades dos mesmos se encontram adormecidas, sem poderem observar a vida em outras faixas, que se cruzam-se infinitamente. Lucas anotou no capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Então, o que parece impossível para os homens não é para Deus. É que nós já sabemos isto. Fomos feitos para a felicidade e não para estarmos entregues a Jesus. Fomos feitos para a felicidade e não tanto estamos e para tanto, peço desculpa. Vou repetir o meu raciocínio. Fomos todos feitos para a felicidade e para tanto estamos entregues a Jesus, que nos dirige a todos. Agora sim está correto. A vida social é uma pequena manifestação de que existe a alegria pura, de que existe a felicidade. Basta que os homens entendam o que se chama de divertir. Tudo se enquadra como sendo lições, onde o aprendizado é comum a todas as criaturas. Deus fez o homem viver em sociedade. Esta é, pois, uma lei imutável, capaz de assegurar o nosso equilíbrio na vida e para a vida. E vamos passar ao tema necessidade da vida social. Pergunta 767. É contrário à lei da natureza o insulamento absoluto? Sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Então, aqui nesta pergunta 767, falamos de insulamento. O insulamento é contrário à lei da natureza. E estamos a falar insulamento e isolamento. É o mesmo. Quem se isola fica afastado do intercâmbio com as outras vidas. Quem deseja estudar a natureza e procura verificar o corpo humano, esse complexo maravilhoso sob o comando do espírito, ele é uma sociedade de vidas, de microvidas, em uma ação social, em trocas que são incompreendidas, digamos, entre os homens. O corpo humano é uma sociedade de valores, para oferecer à alma oportunidades valiosas de crescimento. Se verificarem as letras que compõem um livro, tiveram que entrar em sociedade. Se afinarem, sim, com o assunto em questão, e daí surgir a harmonia, em se mostrando o ideal. Os homens, por instintos, buscam a sociedade. Desde a era do homem primitivo, eles não viviam sozinhos. A pergunta 767 é bem formulada. É contrário à lei da natureza o isolamento absoluto? É que o isolamento absoluto é contrário à lei da natureza. Porém, de vez em quando, é remédio para ensinar a alma a pensar no Criador, refletindo sobre a necessidade de trabalhar e conviver com os outros. É que a missão de Jesus não foi outra, a não ser a valorização da vida social. O cristianismo estimula essa forma de vida, revelando todas as leis do amor em benefício conjunto. Jesus não ficou solitário. Em primeira mão escolheu 12 discípulos que conviveram com ele e divulgaram a sua mensagem de amor e de fraternidade. Verifiquemos que, onde se fala de Jesus, reúnem-se companheiros para a propagação da fé. O Cristo de Deus não veio ao mundo para ficar isolado da humanidade.
É preciso que os homens se afastem do isolamento. Não devemos atrofiar os nossos valores, porque juntos são trocadas as experiências que se devem permutadas e devem ser permutadas, sim, com a alegria da vida e as bênçãos de Deus. Se possível, conversemos com os presidiários para saber o que eles passam. Assim, logo mudarão de ideia os que têm intenção de se afastarem da sociedade. Fomos criados para viver em conjunto, onde pode nascer a paz da consciência, o saber e o próprio amor. E vamos à pergunta 768. Procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer um sentimento pessoal? Ou há nesse sentimento algum providencial, objetivo de ordem mais geral? E o espírito responde: o homem tem de progredir isolado, não é isso. Não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contacto com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece, estiola. E Kardec faz um ligeiro comentário sobre esta pergunta. Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união da sociedade é que elas, umas e outras, se completam, para lhes assegurar o bem-estar e o progresso. Por isso é que precisam uns dos outros. Os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. Esta pergunta 768 falamos sobre procurando a sociedade. O homem procura a sociedade por instinto, por inteligência, pela sua própria intuição. E, como já foi dito pelo Espírito da Verdade, e mesmo por este comentário de Allan Kardec, é nela que ele evolui. Não tendo todos os dons desenvolvidos, a alma precisa de viver em relação com muitas outras suas irmãs, como se costuma dizer, para se completarem. O que não encontra em uma, acha em outra. E desta forma é capaz de viver bem melhor. Mas ela, isolada, sofre muitas restrições. É a mesma coisa que um doente não querer companhia, testar médicos e remédios. A mulher ou o homem pode recusar a vida em família e os seus filhos? Pergunto eu. Sem lares, eles podem se perder, não encontrando meios para o devido aprendizado. O progresso dos homens depende do conjunto das quais podem trocar experiências. Deus já os fez, visando, entre todos, a fraternidade e o amor. As guerras são produto das incompreensões. Quando os homens compreendem a missão de Jesus e seguirem os seus preceitos, as guerras e a discórdia em todo o mundo desaparecerão por completo. E aí passarão a sentir o perfume, digamos, do paraíso prometido, onde a felicidade é uma realidade. A sintonia é até de nações para nações. Eis porque Cristo nos ensinou que devemos amar, nos levando para todas as virtudes nascidas do amor. Foi para mudar também as formas, pensamentos, criando assim um clima de paz na face da terra. Vejamos o que Lucas anotou no capítulo 2, versículo 19. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. As palavras que vieram dos céus pelos ministros de Deus chegaram aos ouvidos de Maria e ela, sentindo a verdade, guardou-as no coração. O homem nenhum, possui faculdades completas de tudo saber sem um concurso dos outros. Os completistas não vivem na área em que a maior parte dos homens habita, e esses mesmos vivem juntos, por amor à grande causa de viver melhor. Agrada-nos pensar que Deus está sempre presente em nossos corações, nos ajudando e nos instruindo para a felicidade interna. E vamos à pergunta 769. Concebe-se que, com princípio geral, a vida social esteja na natureza, mas, uma vez que também todos os gostos estão na natureza, porque será condenável o do isolamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem?
E o espírito responde: satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece disso aprovação? Não pode acarretar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Aqui falamos sobre isolamento absoluto. Mas recordemos, somente existe um absoluto que é Deus e as suas leis. Todas as coisas criadas pelo homem são relativas, dentro da relatividade que o tempo, o espaço e a maturidade comportam. O homem é cheio de manias criadas por ele mesmo e ainda pensa, quando não tem compreensão, que as suas ideias estão certas. Ele enverga uma roupagem ilusória, julgando-se o próprio Deus. A presunção carrega-o para a perdição, até que encontra a verdade. As almas, no começo da evolução, não se parecem egocêntricas, digamos, por lhes faltar sabedoria. Tudo o que existe pertence a Deus. Que direito tem o ser humano de se isolar dos seus companheiros? Pergunto. Qual a finalidade desse gesto que não leva a nada? Pergunto. Pois isolar-se é desprender as companhias que Deus proporciona às almas para completarem o que procuram. O progresso vai-nos dotando novas condições e os nossos dons passam a se desenvolver, atendendo muitas das suas necessidades. O futuro vai-nos dizendo que na ascensão dos Evos a diferença entre homens e mulheres deverá desaparecer para concentrar as qualidades de uma só pessoa. É a evolução nos mostrando a integração das qualidades. Não é que nós voltemos para trás, envolvidos para o sápia. É que, com esse espaço, já estaremos livres do egoísmo, do orgulho para sempre, por conhecermos a verdade e por já termos dado conta de nós mesmos ao Criador. Paulo aos Romanos disse algo que eu acho que é importante falar, no capítulo 14, versículo 12. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não nos isolemos por vaidade, para nos mostrar aos que passam. Somente nós iremos dar contas a Deus dos nossos atos. É por isso que devemos, por lei do bem, viver em conjunto, para ensinar e aprender o que sabemos e o que ainda precisamos saber. As nossas lutas devem ser sempre em favor de todas as criaturas, não somente em benefício próprio. O homem que se condena a não ser útil a alguém está à beira da falência, comungando com o desprezo de si mesmo. Ele está morrendo, quando não serve para servir. O espírito hiperbólico vai automaticamente para os extremos, de onde sofre as consequências da sua ignorância. Foi para nos moderarmos que Deus nos deu inteligência, para que ela guie naquilo que pode e naquilo que deve. Os espíritos, a doutrina do espírito surgiu no mundo para impulsionar a humanidade, juntando todos os povos em só ideal, o de confraternizar todos os povos, de fundar uma filosofia social cristã, de sentir todos os nossos semelhantes como a nós mesmos. Todos têm os mesmos direitos, todos têm o mesmo dever. A dor e os problemas têm infortúnios de toda a ordem. Devem desaparecer dentro dos homens, quando não existir mais orgulho, egoísmo nos corações. E aí compete a cada um de nós trabalhar dentro de si para expulsar tudo o que é contrário ao amor, deixando lugar para o nascimento do Cristo nos corações, de que Deus possa comandar os nossos destinos na nossa plena consciência de viver. Os amigos, que Deus nos abençoe, sempre nas nossas atitudes. Que Jesus nos oriente pelo Evangelho, de maneira a não só falarmos da Boa Nova, mas falarmos como passamos,
a vivenciá-la em todos os momentos da nossa vida. E hoje chegamos ao fim do estudo deste episódio 99 do Livro dos Espíritos. Para a semana voltaremos à terceira parte das Leis Morais, capítulo 7 da Lei da Sociedade. Iremos falar sobre o tema A Vida de Isolamento, Voto de Silêncio. E iniciaremos o episódio 100 com a pergunta 770. Mas antes, quero agradecer ao nosso Mestre Jesus, ao guia deste trabalho, aos nossos guias espirituais, nossos mentores espirituais, pela paz que nos deram dentro deste trabalho. E que tudo aquilo que eu tentei transmitir, que chegue aos corações daqueles que ouvirem, para que o entendimento seja de maior valor. Pela que procura nos estudos seja mais insistente, para que nós aqui na Terra nos livremos do orgulho, da vaidade, para que possamos ter uma terra nova, onde a paz, o amor, a harmonia, a caridade seja uma constante dia a dia, hora a hora, minuto a minuto das nossas vidas. Obrigado, Jesus, e fiquei sempre connosco, agora e sempre, e que assim seja. Obrigado por terem estado comigo. Voltarei para a semana com o episódio 100. Muita paz, muito amor.